Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, nós vamos começar uma fase onde nós vamos trabalharmos frequência, sintonia e entender como o universo procede. Quando nascemos, nós já começamos a vibrar. Vamos supor, 21 de maio de 1957. Vibração. Já começou a vibrar. Já começou a trabalhar uma energia. E eu nasci num país, numa cidade, num determinado horário. E eu passo a ter uma frequência vibratória. O universo está em constante harmonia. E eu venho para a Terra com uma vibração, uma frequência e com uma missão. E com prazo de validade. Eu tenho dia para nascer e tenho dia para morrer. O mais interessante de tudo é que todos nós, seres humanos, pouco nos importamos com a morte. E nós somos egocêntricos. Nós vivemos em função ao ego, ao dinheiro, ao poder, sendo que nós fomos criados na energia do amor. Eu acredito piamente que tudo está traçado. Ninguém entra na nossa vida por acaso. Tudo tem um sentido. A partir do momento que uma pessoa entra na nossa vida, nós temos obrigação de trabalhar o amor. Você vê, nós temos 1648 ancestrais. Tudo aquilo que eles fazem lá para trás acaba vibrando aqui na frente. E através daquilo que nós fazemos, tudo se transforma. Quando eu começo um projeto novo, a mãe vibra no lado direito e o pai do lado esquerdo. Cada projeto novo é muito importante para os nossos ancestrais, principalmente os mais próximos. Eu costumo dizer que o local mais problemático é a família. É aonde estão os nossos inimigos de outras vidas. Se caiu alguém legalzinho na tua vida, é porque isso aí é um dharma, é um merecimento. Mas pode acontecer de cair monstrinhos do teu lado, que são os karmas. E aí você quer viver a coisa positiva e não consegue. Eu acredito que o maior aprendizado é observar. Olha que coisa, os planetas vibram, tá? Eles estão andando. Eles fazem aspectos de quadratura, que são dificuldades, de trígono. E é interessante,
porque ao mesmo tempo nós vibramos na numerologia com números e planetas. E ao mesmo tempo, as nossas mãos vibram os planetas, vibram aspectos, elas contam a nossa história. Eu estava observando na internet, tem um senhor japonês que ele desenha a alma gêmea. Né? Eu até outro dia ia fazer, mas acabei esquecendo. E é interessante, porque a alma gêmea é exatamente a pessoa que a pessoa está, ou alguém do passado. É curioso. Então, o universo nos dá a física quântica. Tudo isso é uma energia para aprendermos a trabalhar. Nós queremos mandar no nosso destino, nós queremos mandar na nossa vida. Só que tem uma coisa, nós somos pura emoção. E tudo já vem traçado. Eu vou fazer um comentário aqui de uma coisa que aconteceu comigo. Eu tenho uma Vênus quadrada com Saturno. E dizia que aos 42 anos de idade eu seria traída. Aos 42 anos foi a passagem de Urano. E aconteceu exatamente aquilo que estava traçado. Aprender a viver é não se desesperar quando surge um problema. Você esquentando ou você não esquentando, está na mesma. E o resultado vai ser o mesmo. E por que eu estou falando isso? Essa semana eu tive a certeza absoluta que tudo está traçado. Eu fui dar uma consulta e de repente eu não vi mais o mapa, eu não vi mais nada. Eu só vi um rapaz batendo numa moça. A moça era a cliente que eu estava atendendo. Eu sei que em questões de minuto eu estava contando tudo aquilo que eu vi e a moça disse assim: tudo que você falou é a pura verdade. Isso significa que ela tinha que passar por aquilo, ela tinha que estar com aquela pessoa. O momento que a pessoa entrou na vida dela tinha um sentido. E aí, ela falou assim para mim: Sol, você pode ver o porquê? E eu fui fazer uma sinastria. Eu peguei o mapa dela, juntei com o dele e fui olhar onde estavam os planetas nas casas do rapaz. E era uma dívida de passado. E o cara, em outras vidas, ele foi sustentado por ela. Nessa encarnação, ela começou a sustentá-lo, mas ela não queria mais sustentá-lo. E a partir do momento que ela não quis mais sustentá-lo, ela começou a apanhar. E é muito interessante, porque eu virei para ela e falei assim: engraçado, né? Nessa encarnação você não quis ter filho porque você sabia que você tinha que resolver o problema com ele. E você criou a coragem de falar não. E você escondeu da família que você apanhava todos os dias. Você não tinha como sair da sua casa, porque ele foi morar na sua casa. Até o dia que você teve a coragem de mudar a fechadura e denunciou ele.
Mas o que aconteceu? Ele entrou na justiça e ele quer tudo aquilo que é teu. E aí foi muito interessante porque eu disse assim, isso tem 3 anos que você se separou. E vai mais 8 de karma, até você resolver todos os problemas. Pergunta, quanto que temos de livre-arbítrio? Quem foi que escolheu isso? Você, antes de encarnar. Então você esteve lá com os senhores do karma, e aí você escolheu pai, mãe, irmão, marido, filho. Muito doido isso. Você escolheu sofrer? Não. Não. E por que você sofre? Porque você entra na roda do karma e você entra com a emoção. Se você pensasse assim, tudo vai passar, tudo vai dar certo. Nada disso aqui existe na física quântica. Eles dizem que a cadeira não existe, que não sei o que não existe. Então, se tudo isso aqui é uma ilusão, para que eu vou esquentar? Para quê? Uma doença. Por que a doença existe? Porque você vai vibrando, vai vibrando, vai vibrando, até que exista. Vou fazer um comentário aqui que eu acho que seria interessante. Uma pessoa com touro na casa da saúde. Ela pode ter problema de garganta, ela pode ter problema de pulmão. E as coisas, como é que vem? De mágoas, de decepções. Eu vou dar um exemplo muito legal. Sol na casa 6. Eu tenho sol na casa 6. Perda de visão. Eu fumei que nem uma maluca. Eu tossia, mas eu tossia, mas eu tossia. Até o dia que eu falei, nunca mais vou fumar, nunca mais tossir. Mas se tivesse continuado, eu teria problema com os pulmões. Por quê? Gêmeos rege os pulmões. E a minha Vênus está em Gêmeos. Sol, por que você está falando isso? Um mapa astrológico, ele conta tudo. Veja, esse ano de 2023, quem está regendo é a Lua. Então sabemos que chuva, enchente, furacão, vulcão. Você viu o que está acontecendo na Turquia? Não é por acaso. Guerra, tudo tem um sentido. E os planetas vão contando as histórias. Que nem esse ano aqui é muito importante para verificarmos aonde está a nossa Lua. E isso a partir de 21 de março, que agora interessa o Mercúrio. Então, vamos supor, você está com um problema na sua casa, você mudou de casa, tudo está amarrado, nada está dando certo. Aí você vai parar e você vai olhar qual é o planeta que está na sua casa 4, que seria o lar. Eu estou falando por cima, gente, e depois a gente vai começar a estudar. E eu vou falar que a vida é mágica, os planetas são mágicos. A frequência que você está, ela é mágica. Quando você não está bem,
você pode usar as frequências vibratórias para equilibrar a sua vida. É interessante porque a gente pode usar frequências para dormirmos, para tirar as ansiedades, medos, excesso de preocupação. Tudo que eu estou falando é como se fosse um resumo da nossa vida. É interessante, precisamos tomar cuidado com o que falamos. Eu tenho algumas pessoas que eu amo muito, meu amigo Carlinhos, eu amo muito meu amigo Carlinhos. E eu sou muito preocupada, o que falar para ele, por que falar, como falar. Eu tenho o meu amigo Felipe, que eu amo demais, como amo o Juarez. Então, essas pessoas que a gente ama, gostoso, que não fazem parte da nossa família, muitas vezes trabalham muito mais do que a nossa família. E pode estar certo que eles não aparecem na nossa vida por acaso. Tá? Eu, às vezes, estou meio chateadinha. O Felipe liga para mim todas as noites às 9 horas. E é interessante, porque no sábado ele não ligou. E aí eu parei e pensei, não tá bem. Aí eu sentei na sala, coloquei uma bola rosa, ele dentro, e joguei para Deus. O que é isso? Energia. O que é isso? Amor. Ontem a gente conversou, ele já estava melhor. Nós temos uma percepção extrasensorial. Muitas vezes não damos ouvido, mas ela funciona. Eu estava conversando com meu amigo e ele estava contando que ele quase morreu. Eu superior do lado, anjo da guarda do lado, e eles procuram fazer tudo para que a gente fique bem. E eu brinco muito, a gente não morre antes da hora. Tudo tem um sentido. Ontem de noite eu comecei a assistir um filme que eu achei interessantíssimo. A moça era uma médica, trabalhava feito uma louca, vivia para o trabalho. Não tinha namorado, não tinha nada. Aí ela pega o carro e de repente, puf, bate num caminhão. Aí aparece um rapaz alugando um imóvel, que era o imóvel que ela morava, onde estavam todos os móveis que ela colocou no apartamento. E ele começa a ver a moça no apartamento. Aí ela passa pelos móveis, ela quer pegar o telefone, ela passa pelo telefone. E eu achei muito interessante porque ela estava em coma. E o rapaz fez de tudo para não perdê-la. A irmã queria arrumar um namorado no dia que ela morreu, praticamente. É muito interessante porque a gente tem atualmente todo tipo de informação para mudarmos a nossa frequência. Tudo vai depender do tipo de informação que você busca. Então tem a física quântica, tem a meditação, tem isso, tem aquilo, para você mudar. Mas o que te faz mudar nada mais é do que a vida das outras pessoas. Você começa a observar e você fala, nossa, que bobeira isso aqui, eu se fosse ele eu não faria.
Então você tem os exemplos de vida. Eu tive uma cliente que me procurou no sábado. E a hora que eu a vi, nossa, que coisa gostosa. Fazia uns 6 anos que eu não a via. Aí ela disse assim, só eu te procurei para tudo quanto que é lado, não te achava. Eu te achei faz 2 dias. E eu estou muito feliz. Conta para mim, por que eu te achei? Aí eu disse assim para ela, nossa, que delícia, né? A sua mãe morreu, ela foi embora repentinamente, ela está muito bem onde ela está. E você pegou seu pai, que é velhinho, e você trouxe para sua casa para cuidar dele. Parabéns, você está numa excelente missão. Que bom que você está na área médica e que as pessoas vão até você para você trazer os bebezinhos para a terra, para você ensinar as mães que tudo que ela passar de informação do 0 aos 4 anos de idade é aquilo que ela vai ter para o resto da vida. O cérebro, ele é programado para trazermos o que acreditamos. E as crianças que estão nascendo agora são as crianças que vão trabalhar tecnologia. São as crianças que vão trabalhar completamente diferente do nosso passado. Então, o que está faltando nessa época? Largar os celulares, dar atenção à pessoa que está do teu lado. É curioso, porque se eu for lembrar do passado, a mamãe comprou uma máquina de lavar, porque uns anos atrás não tinha máquina de lavar. E a mamãe pensava assim, tem que economizar água. E ela jogava água no quintal para lavar e economizar água. No fundo do quintal, a gente tinha uma caixa de água para reservar para quando faltasse. No primeiro dia da caixa d'água, a mamãe deixava eu brincar lá dentro da água. Tá? Nos próximos, já começava aqueles bichinhos, aquela coisinha. Naquela época, a gente via minhoca, mandorová, que descia da árvore. Hoje a gente não vê mais nada. Víamos as borboletas, víamos as criançadas na rua brincando, brincávamos com uma bola velha, fazíamos carrinho de rolemã, brincávamos de fubeca. Acho que você não sabe nem o que é fubeca. De bafo. Fazíamos quadrado. As meninas brincavam de boneca. Hoje em dia, uma criança de 3 anos já está no celular. Já está ali. Os tempos mudam. E temos que nos adaptar às mudanças. E eu sofro muito com a tecnologia. Senha me mata. Que eu dou nó nas senhas. Mas o que eu estou querendo dizer é que a Terra, você sabia que a Terra já foi para a 5ª dimensão no dia 21 de dezembro? E que logo, logo iremos? E se não formos, ficaremos na 3ª dimensão ou para uma outra dimensão pior.
Tem gente que nem sabe que tem outras dimensões. Tem gente que nem sabe o que é o akáshico. Tem gente que não sabe que quando você repete o pensamento, a coisa acontece. Tudo é frequência e vibração. Tudo. Você acha que você nasceu no Brasil por acaso? Nada, você tinha que estar no país dos corruptos. Por quê? Esse país é maravilhoso. Ele tem temperatura ótima, tempo bom, ele tem tudo quanto que é fruta, ele tem minérios, ele é o país que tem água. Só você está dizendo que viver no Brasil é um privilégio? É um privilégio. Pensou eu viver no Paquistão? Eu viver em outro país com guerra? Só que tem uma coisa. Nós não usamos o cérebro. Tudo se repete. Então, exemplo, você sabe que o cara é corrupto, você vota nele. Você sabe que ele vai roubar, você vota nele. Por quê? Porque nós não mudamos a nossa vibração. A gente não muda. E a gente precisa transformar. Vou dar um exemplo. Eu casei. Não achei legal o casamento, não. Aí eu decidi que nunca mais eu queria casar. Mas tudo tem um sentido. Por quê? Você fez a escolha, eu não quero mais casar. Então, se está sozinha é porque quer. E o duro da vida é que a gente acostuma com as coisas. Então, se você fala assim para mim, Sol, eu vou te dar 1 milhão para você casar. Ah, não quero não. Por quê? Eu adoro ficar sozinha. A pessoa que mais vem na minha casa é o Juarez, pra gente gravar vídeo. Tá? O que é a vida? A vida é aquilo que você planta. E aquilo que você planta, você colhe. Qual é a parte mais importante do nosso corpo? Uns acham que é o cérebro. Outros acham que é o intestino. E outros acham que é o coração. Na realidade, nós temos 3 cérebros. E cada um atua de um jeito. O coração, ele vai trabalhar o amor que você tem pelo outro. Eu tenho o Ei, que se eu falar Oi, ele já corre. Você sabia que o cachorrinho só enxerga azul e violeta? Você sabia? Então, se você trabalhar essas 2 cores, quando o animalzinho estiver doente, ele melhora. Não adianta você dar amarelo, não adianta você dar outra cor, porque ele só enxerga o azul e o violeta. Eles têm uma audição que é fora de série. O Juarez está lá embaixo para tomar o elevador, ele já começa a latir, que ele fica sem respirar. Ele conhece o cheiro do Juarez. Tudo que você sente,
o teu animalzinho sente. O gatinho, quando você não está bem, ele pula no teu colo para tirar toda a energia negativa. A sua casa tem o teu cheiro. A sua casa tem a sua frequência. Nós temos seres de outras dimensões que podem entrar no nosso lar sem que a gente perceba. Vira e mexe, tem um amiguinho de outra dimensão aí que nem sabe que já morreu e que não faz mais parte desse planeta. Então, é muito importante você trabalhar corpo, mente e espiritual. É muito importante você se ligar a Deus. É muito importante todos os dias você agradecer. Muito obrigado por mais um dia. Tem horas que eu não agradeço, não. Eu falo assim para Deus: oh, por que você me criou? Só para eu ter dor de cabeça? Gente, ele me deu até a oportunidade de reclamar com ele. Mas, em vez de reclamar, porque as coisas demoram para acontecer, é interessante percebermos, quando ela acontece, quantos abacaxi o universo nos livrou. Quantos? E não percebemos. Eu estava pensando outro dia, eu falei, meu Deus, eu perdi tanto tempo, eu poderia ter comprado um imóvel. Pergunta que eu vou fazer. Você acredita que o universo vai me deixar na rua? Não! E eu fui criada com muito amor. O elemental que me criou, ele fez perfeito. Se for olhar, a minha vida é perfeita. O que está errado são as pessoas que ficaram na minha vida, que são irmãos, que são pai, mãe, eu não posso reclamar, mas tá ali. Cada coisa que aconteceu na minha vida teve um sentido. Tudo tem um sentido. E o que eu vim aprender aqui na Terra? Gente, é tão lógico que eu vim aprender. Eu vim aprender a amar. Eu vim aprender a acreditar. Eu vim aprender uma lei chamada lei de causa e efeito. Você colhe o que você planta. Eu vim aprender que o meu coração transmite amor de dentro para fora. Não adianta você querer fazer uma coisa que você não sabe. Como é que você vai receber amor se você não sabe dar? Não vai. É interessante, né? Eu amolava tanto a minha mãe, mas tanto, que ela me dava o dedão do pé dela para mim brincar. Um chamava Roberto e o outro dedo chamava Carlos. Hoje eu entendo que cada parte do pé tem um sentido. O olho era o dedo que eu mexia e o cérebro. Então a mamãe me ensinou a brincar com a visão, com a percepção. E a mamãe me ensinou que a gente tem que aprender que tudo está na nossa frente.
E é interessante, porque ali eu brincava direto com o olho. Aonde eu tenho problema? Nos olhos. Ninguém fica fazendo essas conexões uma coisa com outra. Vou fazer um comentário, tá? Sobre política. Vou fazer. Esse dedo aqui é o dedo de Mercúrio. Então ele tem Capricórnio, trabalhar, o Aquário, projeto de vida, e o Peixes, humanidade. Gente, o Lula perdeu esse dedo. Por que ele perdeu esse dedo? Que aprendizado. E eu perdi o olho. Por que eu perdi o olho? Eu amo tanto o meu trabalho, mas tanto, que se eu tivesse que ficar as 15 horas que eu ficava por dia no trabalho, eu ficaria. Aí o universo disse assim: nossa, você não passeia, você não cuida da sua casa, seu cachorrinho está abandonado. O que você está fazendo da vida? Eu, hoje, vejo a vida diferente. E a gente tem que se observar. Olha que coisa. Hoje eu tenho preguiça de sair de casa. Hoje eu troco a minha roupa todos os dias, como se eu fosse ver as pessoas todos os dias. Na época que eu dava consulta, eu nem observava a roupa que eu dava. O que eu queria era trabalhar. Quais são as situações da vida aonde a gente traz dificuldade? Quando trabalhamos o medo, quando deixamos de acreditar na nossa essência. Nós somos muito importantes para o universo. O pessoal que trabalha conosco, que é o meu superior, o anjo da guarda, os mentores, gente, eles ficam eufóricos quando a gente trabalha. Quando a gente para, eles estão o tempo todo lá trabalhando a nossa energia para que a gente se transforme. Outra coisa que eu vou comentar, se tudo é sintonia, se tudo é vibração, filhos não são nossos. Os filhos são do mundo. Deixa os passarinhos voarem. O que os filhos acham ou não acham da gente, não importa. O que importa é o que você fez. E se você não fez, pensa nisso. Somos eternos. Fica para a próxima. Ah, mas a próxima eu não quero voltar com fulano. Dane-se. Você não vai lembrar. E esse não lembrar é maravilhoso. É maravilhoso. Por quê? Você vai conviver com uma pessoa que pode ser seu maior inimigo, mas você não vai lembrar. Você vai ter antipatia. Eu vou contar uma história de uma cliente que o amor da vida dela era o filho. O filho hoje está com 14 anos. E ela era maluca para engravidar. E o marido não queria ter filhos. Sem querer, ela engravidou. E o marido não queria a filha. E ele não queria tanto que deu até circuito aqui. Aí,
ela começou a ter insônia. E ele começou a colocar uma poção de remédio para ela. E ela veio em consulta, eu falei assim, você está sendo envenenada. Não, sozinha, estou ótima. Eu falei, vá ao médico. Aí ela falou assim, por que você está falando isso? Eu falei, porque você deita e não consegue mais acordar. E o seu estômago está doendo. E isso já está desde quando você ficou grávida. A menininha vai nascer agora em maio. Foi ao médico, fez exame. Pois é. A sogra foi morar junto. Quem cozinha é a sogra. Pergunta, por que está acontecendo isso? Ela é boazinha? O que temos ali? Aprendizado. Ela vai e suga a energia do outro, porque ela está sem energia. E esse pai não quer a criança. Aí eu pergunto, por que isso? Reencontro de passado. Só, mas você está fazendo um vídeo pesado. Eu estou fazendo um vídeo comentando as coisas boas e as coisas ruins. A vida é mágica quando você deixa Deus cuidar. Eu tenho uma pessoa que eu conheço e ela deixa Deus cuidar. Ela tem problema? Nenhum. Nenhum. Quando o dinheiro dela está acabando, vem um cliente, paga e tudo é certo. Não esquece disso. Você é o que você pensa. Você é o que você acredita. Tudo é energia. Ai, Sol, mas eu estou desgastado, eu estou cansado, eu estou triste. Aí, de repente, está faltando foca. Aonde você foi colocar a mão? No pescoço, que é o touro. Vamos transformar pensamento, vamos transformar energia. Vamos embora. E eu fiz um apanhado, um pouquinho de tudo, para nós começarmos o curso de magia. Magia quântica, magia astrológica, magia numerológica. Pessoal, não se esqueça de dar o like para a gente continuar falando, trocando figurinhas. Bom dia.